Aleluia, aleluia. Amém, glória a Jesus. Vamos só cantar esta parte, Modestos Vida. Eu gosto imenso deste coro. Ontem nós estivemos no lançamento de um projeto de oração que vai unir as igrejas na Grande Lisboa. E eu estava a falar com o autor desta música, com o jovem Chaves, filho do Francisco Chaves, que tinha composto este tema. E estávamos a ouvir uma série de pastores cantarem uma música relativamente nova. E estávamos a falar o quanto esta música fala a nossa alma. Então vamos cantar outra vez. Dá-me aí, me destes vida, qual é o tom? Me destes vida quando morto estava, tu te escondeste quando nada era, tu te importaste quando eu não me importava, pois teu amor é em mim. Me destes vida, me deste vida quando morto estava, tu me escolheste quando nada era, tu te importaste quando eu não me importava, pois teu amor é inigualável. Não há amor igual. Nada se compara a este grande amor. Ele deu a sua vida por ti. Não há amor igual. E nós somos o mordomo desta mensagem, aqueles que levam esta mensagem. Não há. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, se entregou por cada um de nós na cruz do Calvário, para que tenhamos vida em seu nome. Não se compara este amor. Não há amor igual. Amém, glória a Jesus. Fecha os teus olhos, louva o Senhor com palavras tuas. Diz, agradece ao Senhor, Deus Pai, porque Ele te amou e Ele preparou um plano para a tua salvação. Ele enviou o seu Filho único para morrer em teu lugar. E Jesus veio revelar quem é este Pai, um Pai de amor, um Pai que ama, um Deus de segundas e de terceiras oportunidades, mesmo quando nós caímos, quando nós falhamos, mesmo quando a nossa carne, a tendência dos nossos instintos nos levam a fazer coisas que desagradam a Deus, ainda assim Ele continua a te amar, ainda assim Ele continua a chamar por ti. E Deus procura-te, e tem procurado, e tem te encontrado, e tem transformado grande parte das nossas vidas, e nós podemos testemunhar o quão grande amor e transformação que Ele operou. Nesta semana em que celebramos 61 anos desta casa de oração, nesta rua Sampaio Bruno, na cidade de Lisboa, 61 anos, centenas de pessoas passaram por aqui e viram suas vidas transformadas. Alguns já estão a ver o Senhor face a face, já estão a louvá-lo, sem mais lágrimas, mais dor, mais limitações. Mas nós somos aqueles que ainda temos o facho para levar a mensagem deste amor. Deus te ama. God loves you. Ele enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo. Bendito seja o seu grande amor. Aleluia, não há amor igual. Agradece ao Senhor por este amor. Obrigado, Jesus, porque me amastes. Te entregastes por mim na cruz do Calvário. Venceste a morte e o inferno por mim. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus Pai. Obrigado, Senhor. Aleluia, aleluia. Amém, glória a Jesus. Os irmãos podem tomar os vossos lugares. Graças a Deus, aleluia. É tão bom podermos estar na casa do Senhor. Eu comecei o mês passado uma série sobre os 7 milagres de João. Os 7 sinais, que é assim que são chamados no Evangelho de João, para demonstrar a divindade de Jesus Cristo. E pelo menos uma vez por mês, durante os próximos meses, eu vou estar a trazer um desses sinais, um desses milagres de Jesus, e nós hoje vamos para o segundo.
E nós sabemos quem é Jesus, mas há muita gente que não sabe quem é Jesus. Para muitos, Jesus foi um líder religioso, Jesus foi um líder histórico. Para muitos, Jesus é o líder de uma religião ou daqueles que se chamam cristãos. Para muitos, Jesus é apenas uma figura histórica, mas para nós é muito mais do que isso, amém? Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Nós entendemos pela palavra quem é Jesus. Percebemos que foi mais do que um homem, percebemos que foi mais do que um profeta, percebemos que Jesus foi muito mais do que qualquer figura religiosa. E o nosso Jesus, que é Deus, e sobre isso vamos falar ao longo destes 7 sinais, demonstrando que Ele é o Filho de Deus, o Cristo. Vamos abrir a palavra em João 20, só para nos situarmos novamente no contexto, para entendermos o porquê que João, quando escreve o seu Evangelho, e escreve muito mais tarde do que os outros 3 já tinham sido escritos, e provavelmente já circulavam, e João, quando ele está a encerrar o seu livro, ele diz-nos porquê que escreveu o livro, e porquê que deixou estes milagres registados, apenas 7, alguns dizem 9, vão buscar 2 situações que foram milagres, e há outras aqui implícitas, mas explícitas em termos de narrativa. Nós temos 7 milagres, e nós vamos então ver aqui no versículo 30 e 31 de João capítulo 20, precisamente a razão. E diz assim, João capítulo 20, verso 30 e 31. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Portanto, estes 7 sinais que nós vamos estudar ao longo destes 7 meses, são sinais que nos falam, e aqui está, nesta conclusão, vamos lhe chamar assim, neste resumo que João quer deixar de uma forma clara, que ele operou muitos outros sinais que não estão escritos. Portanto, estes milagres que nós vamos estudar e que estamos a estudar, falámos o mês passado sobre a água transformada em vinho, falámos sobre o poder transformador de Jesus. Jesus transforma situações. Se nesta manhã tu entraste neste lugar e a tua situação é uma situação precária, é uma situação complicada, é uma situação de limitações financeiras, limitações físicas, é uma situação de problemas familiares. Eu tive a oportunidade no início de cumprimentar algumas irmãs e irmãos, e algumas partilharam comigo dificuldades que estão a viver, situações que estão a viver. Eu quero te dizer, minha querida irmã, meu querido irmão, e quem nos assista através da internet, quero-vos dizer que Jesus, Ele é Deus. E nós não seguimos Jesus, e vamos entender isto nestes 7 sinais por causa dos sinais. Os sinais são apenas a razão para nos apontar a razão, a verdadeira razão pela qual nós devemos seguir e confiar em Jesus. Mas, na verdade, estes que estão escritos neste livro, estes sinais, estes milagres, eles estão escritos para que nós possamos crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhamos vida em seu nome. Estamos a comemorar 61 anos desta congregação Campo Torico, Igreja Assembleia de Deus de Campo Torico, 61 anos, por isso está aqui este 61. Alguns irmãos que entraram não perceberam porque é que estava aqui um 6 e 1. É porque nós fizemos nesta semana 61 anos que esta casa foi aberta. Pela contagem que foi feita. Então, ao celebrarmos esses 61 anos, se nós trouxéssemos aqui e se deixássemos, não temos tempo, queremos que o culto seja apenas 1 hora por causa da escola dominical, mas se alguns irmãos, se nós dessemos a oportunidade para trazer testemunho, irmãos que estão aqui há mais anos, iriam contar que grandes coisas o Senhor fez aqui. E que grandes coisas o Senhor fez nas suas vidas. E entenderam claramente a razão deste versículo. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E um dia eu creio em Jesus e tenho vida, uma vida abundante, uma vida permanente. Muito bem, depois desta introdução, para nos ressitiarmos, porque entretanto passou um mês e uma semana, vamos até João ao capítulo 4 e vamos ver o segundo milagre. João capítulo 4. Se alguém não tiver a Bíblia, nós temos Evangelhos de João para oferecer ali.
Pelo menos o Evangelho de João temos, e como vamos estar a estudar João, então é fácil, não é? João, capítulo 4. O capítulo 4 é um capítulo extraordinário. Jesus rompe aqui uma série de preconceitos quando fala com uma mulher que tinha uma cor de pele diferente, uma mulher que tinha uma cultura diferente, uma mulher que já tinha tido uma série de maridos, de companheiros, e o que tinha agora não era dela, ela tinha tirado o marido a outra mulher, uma mulher que era uma mulher que quando ia buscar água ao poço, naqueles campos de tanto calor, ia na hora da força do calor, para que não se cruzasse com outras mulheres ou com outras pessoas, e quando ela vai, ela encontra Jesus sentado àquele poço, e Jesus transforma a sua vida. Mas não vamos pregar sobre isso. Esse não era um milagre ou sinal. Vamos a partir do verso 43. Então Jesus ficou ali em Samaria durante 2 dias, porque aquela mulher foi a primeira missionária da sua terra. Apesar de não ter dito muito, disse só: venham ver, um homem que contou toda a minha vida. Venham ver, este é o Messias. E Jesus de tal maneira falou, e é interessante que ele não fez milagres, a não ser o de salvação, que é o maior milagre. Não fez sinal, vamos utilizar a palavra de João. Não fez nenhum sinal sobrenatural assim de milagres, pelo menos não temos registado. Mas nós vamos perceber que aquelas pessoas em Samaria creram por causa da palavra de Jesus. E é isso que nós vamos agora, nesta tarde, encontrar neste sinal. Verso 43, vamos ler então o texto da palavra do Senhor, João, capítulo 4, 43. E 2 dias depois partiu dali e foi para a Galileia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando depois à Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez, foi Jesus a Caná da Galileia, onde a água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que o meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos, que lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achava melhor? E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. E Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judeia para a Galileia. Então temos aqui o sinal 2. Sinal número 2. Segundo sinal para nós entendermos quem Jesus é. E nós estamos aqui por causa de Jesus. Amém? Não estamos aqui porque temos uma religião diferente, mas estamos aqui porque temos uma relação importantíssima com o Senhor da vida. E quando nós chegamos aqui a este versículo, a estes versículos, e este texto, este sinal, nós encontramos aqui que se no primeiro sinal, que é interessante que o segundo sinal de João acontece na mesma vila, na mesma povoação, Caná da Galileia, no mesmo local, onde Jesus tinha feito o primeiro sinal, o primeiro milagre, onde ele tinha demonstrado o seu poder transformador, onde ele pegou naquela água e transformou em vinho, onde ele salvou aquele casamento, não é? Eu sei que alguns comentaram muito, porque eu disse que Jesus salvou aquele casamento, e eu estava a dizer que se Jesus não tivesse salvado aquele casamento, e isso tornou-se muito repetitivo, não é? Olha aqueles cujo casamento faltou o vinho, não é? Seriam marcados sempre pelo casal cujo casamento faltou o vinho. E na verdade Jesus não apenas transformou a água em vinho, mas Jesus transformou aquele casamento, a história daquela família, e a verdade é que a palavra circulou. A palavra circulou. E alguém contou que tinha acontecido aquele milagre. Alguém contou. Os noivos contaram. E provavelmente o mestre de sala começou a contar. Maria, que vivia ali numa cidadezinha, Nazaré, muito próxima de Caná. Caná era no cimo na montanha, tinha que subir ali por caminhos muito tortuosos, uma zona montanhosa, para chegar a Caná. Nazaré depois um pouco mais em baixo, e Cafarnaum já lá junto ao grande lago da Galileia. Nós vamos encontrar ali em Caná
um grupo de pessoas que tinha visto o primeiro sinal, Jesus a transformar a água em vinho, e Jesus volta lá. Jesus começa este texto a dizer que nenhum profeta não tem honra a não ser na sua própria pátria. Os nazarenos não estavam a receber, e apesar de ele ir para a Galileia, a sua terra, a sua região, vamos chamar a sua província, onde o rei que ali reinava era o rei Herodes Antipas, um rei que nós conhecemos por ter tomado a mulher do seu irmão e porque João Batista foi o grande denunciador da sua vida depravada que ele vivia, o próprio rei Herodes que mais tarde vai decapitar a João. Nós vemos todo esse contexto. Jesus escolhe uma pequena povoação no topo de uma região montanhosa, Caná, para fazer o segundo sinal, e João estava lá e viu e testificou. Mas vejam aquilo que podemos encontrar nesse sinal. Se no primeiro nós vemos o poder transformador, no segundo nós vamos ver o poder omnipotente, o conhecimento do Senhor, mas acima de tudo o poder da palavra de Jesus. E é sobre isso que nós vamos falar nesta manhã, o poder da palavra. Nós sabemos que pela palavra os mundos foram formados. Pela palavra, e a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Então vamos rapidamente passar aqui este texto, e nós vemos quando ele chega a Galileia, àquela província, àquele lugar, os galileus receberam Jesus, muitos tinham ido à festa que tinha acontecido em Jerusalém, tinham visto todas as coisas que Jesus fez em Jerusalém, limpando aqueles vendilhões do templo, zelando pela casa, ensinando de uma forma com autoridade, e muitos deles conheciam Jesus como um grande rabi, como um grande mestre, eram de alguma forma apreciadores, admiravam Jesus e o seu ministério, mas agora Jesus está na sua terra. Talvez havia ali um orgulho, não é? Como galileus, dizer, Jesus é galileu, ele foi lá a Jerusalém, Jesus é da nossa província, Jesus é nosso conterrâneo, Jesus é alguém que é da nossa pátria. Então eles tinham um certo orgulho em Jesus, naquilo que Jesus fazia e naquilo que Jesus fez em Jerusalém. E quando Jesus chega então a Caná, verso 46, onde da água tinha feito vinho, havia ali um oficial do rei, estaria ali colocado em serviço. Era um oficial do rei Herodes. Herodes não era um bom rei, era um rei pecaminoso. Mas este oficial, provavelmente, nos seus contactos, eu não sei o que é que ele estava a fazer, se era recolher impostos, se era tratar dos negócios do rei. Alguns estudiosos podem ligar este homem ao marido de Joana, que seria o procurador de Herodes. Não sabemos se era, se não, mas o que é certo é que este homem ouviu falar, como Jesus tinha transformado da água em vinho, provavelmente. Este homem ouviu falar da fama que Jesus trouxe de Jerusalém, com grandes sinais, prodígios e, acima de tudo, com o ensino da autoridade. E aquele homem chegou a Jesus por causa de uma necessidade. Eu não sei quantos estão aqui e vieram a Jesus por causa de uma necessidade. Vamos lá ver, quem é que veio a Jesus por causa de uma necessidade? Pode levantar o braço? Temos aqui uma série de irmãos que vieram a Jesus por causa de uma necessidade, não é? Eu vim a Jesus porque os meus pais me trouxeram a Jesus de criança. Eu tinha uma necessidade, claro, que é a salvação. Todos nós viemos por causa dessa necessidade. Mas não é nesse sentido, não é? No sentido de um milagre, no sentido de uma mudança de vida, no sentido de um problema, às vezes no sentido de uma doença profunda que estávamos a ter. E viemos a Jesus. Alguns talvez eram possuídos por espíritos malignos. Havia possessão demoníaca. E nós lembramos que a Assembleia de Deus era conhecida, não é? Nos anos 40, 50, 60, durante todos estes anos, como aqueles que expulsavam demónios. E muita gente vinha aos nossos cultos por causa de problemas espirituais, e queremos que eles voltem, e queremos que os demónios se manifestem no nosso meio para sair no nome de Jesus. É que hoje em dia isto assim, as pessoas ficam com medo, mas nós, é a mensagem que nós temos, é o poder que o Senhor nos delegou, como nós somos os mordomos do seu ministério, da sua igreja. Então temos que fazer isso, curar os enfermos, expulsar os demónios, acima de tudo, ensinar a palavra. Então nós vemos um homem com uma necessidade urgente. O seu filho estava à morte. Cafarnaum era uma cidade, como eu já referi, junto ao mar, um mar de água doce, mas um mar que tinha muitos mosquitos. E todos nós sabemos que mosquitos, falta de higiene, resulta o quê? Doenças, infecções. Não sabemos se foi um mosquito que picou no procurador do rei, no alto funcionário do rei Herodes, mas na verdade aquele menino estava com uma febre. Uma febre que não havia mais nada a fazer. Todos os curandeiros que eles tinham acesso provavelmente já tinham ido àquela casa. Todas as mesinhas e tratamentos que eles conheciam
provavelmente já tinham feito sobre a criança. Mas a febre aumentava de tal maneira em que ele estava à morte. 2 vezes é citado neste texto que ele estava a morrer de febre. A febre, nós sabemos que é normalmente um indicativo de uma infecção, mas quando ela não é controlada, ela pode até derreter o próprio cérebro, no sentido de estragar todo o entendimento e acaba por matar a pessoa. E assim estava este menino. Havia uma necessidade urgente. O pai tinha este peso no coração, ele tinha que trabalhar. A mãe estava lá, não sabemos se era Joana. Não sabemos se era Joana que estava com o menino. Alguns dizem que sim. Não queremos aqui exagerar. Se sim, então é por isso é que vamos encontrar em Lucas que Joana pagava o ministério de Jesus, investia no ministério de Jesus, porque um grande milagre tinha acontecido na sua vida. Mas a verdade é que aquele pai, com este peso no coração, mesmo longe, não assim tão longe, 30, 40 quilómetros, mas era região de montanhosa, demorava muito tempo a chegar lá, aquele pai, ao ver e ouvir falar de Jesus, ao ouvir falar a necessidade, fê-lo ir a Jesus. E ele encontrou respostas em Jesus. Não a resposta que ele estava à espera, porque a resposta que ele queria era que Jesus lhe dissesse: eu vou contigo, eu vou fazer lá uma reza, eu vou fazer lá um ato de curandeiro, eu vou fazer lá um tratamento, eu vou fazer lá umas orações, eu vou lá invocar, eu vou fazer alguma coisa sobrenatural que eles estavam habituados, eu vou levar lá um amuleto ou alguma coisa. Mas não foi essa a resposta de Jesus. E por isso este sinal está aqui, para nós entendermos que Jesus não é nenhum curandeiro e que nós não seguimos Jesus por causa dele curar as nossas doenças, ainda que sabemos que ele levou as nossas doenças sobre si na cruz do Calvário, mas nós seguimos a Jesus porque ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E por isso está aqui este sinal. E este pai tinha que aprender que mais do que um milagre, ele precisava da salvação, e aconteceu a salvação para ele e toda a sua casa. Então a resposta foi em Jesus. Ele foi a Jesus, ele sabia de todos os sinais e tudo o que tinha acontecido em Jerusalém. Provavelmente tinha ouvido falar acerca do milagre de transformação em Caná, água em vinho, e ele teve uma atitude certa. E esta é a atitude que nós temos que nos aproximar de Jesus. No verso 47 diz: ouvindo este, o pai, que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele. Ele foi ter com a pessoa certa, com aquele que tinha a resposta, com aquele que podia mudar a sua situação. Ele foi ter com ele, e já mostra aqui alguma fé, não é? Foi ter com Jesus porque teve alguma fé em Jesus. E rogou-lhe. E os irmãos sabem que rogar é uma palavra que nós já não utilizamos muito. Nós podemos dizer, e pediu-lhe, mas não é tanto pedir no sentido de pedir assim: olha lá, vem lá comigo. Não é nesse sentido, é tipo com lágrimas, com choro, com humilhação, com contrição. Não sabemos se ele dobrou os joelhos, aqui não temos essa expressão, não temos o que é que ele fez, mas só temos a palavra rogou, ou seja, ele pediu de todo o coração: Jesus, o meu filho está à morte, vem comigo, vem à minha casa. Eu sei que é uma região montanhosa, eu sei que tu tens um plano e tens muitas coisas para fazer, eu sei que tu vieste aqui com um propósito, mas vem comigo, Jesus, vem para a minha casa, Jesus, vem lá fazer uma oração, coloca as tuas mãos sobre o meu filho, faz alguma coisa. Então ele foi a Jesus que tinha a resposta, com humildade. E mais, nós vemos neste versículo, no verso 49, o oficial diz: Senhor. Ele chama Jesus de Senhor. E nós temos aprendido isso, nós sabemos que Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o nosso Senhor, o nosso dono. A palavra Senhor significa dono. É forte, mas é isso que significa. Senhor, desce comigo, meu filho está à morte. Desce antes que ele morra, desce comigo, vem comigo, Senhor. Então ele pede de todo o coração. Ele se humilha diante de Jesus. Ele não larga Jesus. Jesus, vem comigo. Jesus, tem misericórdia, tem pena de mim, tem pena da minha família, tem pena da minha criança, tem pena do meu filho. O Senhor vem. E esta é a atitude certa para nós nos aproximarmos de Jesus. Sabem, há muitas pessoas que se aproximam de Jesus e dizem: Senhor, está escrito na tua palavra que tu fazes isso, então Senhor, faz. Olha, mas nós não damos ordens a Jesus. Nós não damos ordens a Deus. Nós nos submetemos a Ele. Ele é o Senhor e nós somos os servos. Ele faz quando quer, onde quer e como quer. E não é na nossa maneira, não é chantageando Jesus. Eu sei que nós podemos orar a palavra, podemos invocar as promessas da palavra, podemos invocar o poder, e há poder quando nós oramos a palavra, mas nunca chantageando o Senhor. Ele é Senhor dos senhores. E Ele chamou-lhe: Senhor, Senhor, desce antes que o meu filho morra. Agora é muito interessante
nós vemos aqui a fé que vai crescendo no coração daquele homem, fé resultante de ouvir a palavra, neste caso ouvir acerca dos milagres de Jesus, aquilo que Jesus fez, a água transformada em vinho, aquilo que ele fez em Jerusalém. A fé foi crescendo no coração na medida que ele procurava respostas e ele ouviu falar de Jesus, que era um mestre diferente, que era verdadeiramente o Messias. Provavelmente nesta altura ele ainda não estava a crer que Jesus era o Messias. Mas os milagres podem fazer crescer a nossa fé. Mas a nossa fé não pode estar assente em milagres. Eu vou repetir esta frase. Os milagres podem aumentar a nossa fé, mas a nossa fé não pode estar assente em milagres. A nossa fé tem que estar assente na palavra. É isso que Jesus vai ensinar neste sinal. Porque Jesus não foi com ele. Jesus não fez como ele queria que fosse feito. Jesus não fez lá nenhuma dança, não tocou lá umas, sei lá, qualquer coisa, não levou um amuleto na mão, nada disso. Jesus disse, vai e o teu filho vive. Jesus até lhe dá alguma coisa para ele fazer. Não é Jesus quem faz. Jesus lança a sua palavra. Jesus lança a sua palavra. E esta fé foi provada. Porque o que ele queria era que Jesus descesse com ele até à sua casa. O que ele queria é que Jesus entrasse na sua casa. Talvez como foi com Jairo, que roga ao Senhor, que clama ao Senhor no meio do caminho. Aquela mulher vem, intermete-se ali. O milagre acontece. Jesus quer saber que ele tocou. Aconteceu tudo aquilo. Noutro milagre, noutro também oficial, neste caso da sinagoga. E Jesus chega lá, manda sair as carpideiras. E pronto, ele ressuscita aquela menina que entretanto já estava morta. Mas aqui é diferente. Jesus não vai com o Pai para ir ter com o Filho. Jesus envia a sua palavra. E a fé foi provada. Mas o interessante, meus amados, e aquilo que ficou registado para nós entendermos, é que ele creu na palavra de Jesus. E creu sem ver. Jesus nas bem-aventuranças diz, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. E muitas vezes nós não vemos, irmãos. Na minha própria vida tenho histórias recentes em que nós clamamos por milagres e nós não vimos o milagre acontecer. Mas isso não abala a nossa fé. Porquê? Porque os meus pais, a herança, eu ontem partilhava aqui com os jovens no ensaio, a herança que eu recebi espiritual, é muito clara. A minha fé não está assente em sinais, em milagres. A minha fé está assente na palavra de Deus. E Deus pode fazer. E nós sabemos que Ele pode fazer e tem todo o poder. Mas se Ele não quiser fazer por algum motivo, eu não vou duvidar de quem Ele é. E este homem não duvidou. Jesus não fez o que ele estava à espera para fazer. Mas a sua fé cresceu. O Pai encontrou fé na palavra. A verdadeira fé não precisa de ver. Isso não é fé. Fé não é nós vermos, fé é nós não vermos. Em Hebreus 11:1, eu pus aqui mal a citação, em Hebreus 11:1 diz, ora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Então nós vemos aqui, antes do autor em Hebreus escrever o que é a fé, a definição, nós vemos aqui a ação. Aquele homem não viu Jesus descer com ele. Aquele homem não viu Jesus colocar a mão sobre o seu filho. Aquele homem não viu Jesus fazer uma oração, Pai que estás no céu. Ele não viu nada disso. Não houve ali teatro. Não houve ali, hoje em dia, há muitos lugares que se ensina sobre milagres, onde se faça um teatro, onde se muda a voz, onde se projeta a voz, como se os milagres acontecessem pelo tom de voz. Ou por uma gravata mais jeitosa ou menos jeitosa. Oh, irmãos, nada disso. Jesus ensina-nos aqui, de uma forma prática, que a sua palavra é suficiente para nós. E aquele homem creu na palavra. Creu. Jesus disse, vai. Antes Jesus provou. No verso 48 ele diz, se não virdes sinais e milagres não crereis. E Jesus não está apenas a falar para ele. Jesus está a falar para os galileus e para todos aqueles e para os seus discípulos. Vocês precisam de ver os milagres. A certa altura os discípulos de Jesus, quando Jesus acalma uma tempestade, dizem, mas quem é este? Quer dizer, eles andaram com Jesus, viram tantos sinais e ainda estavam a duvidar quem era Jesus. É por isso é que nós somos mais bem-aventurados que os discípulos.
nesse sentido, porque nós não vimos Jesus, mas a sua palavra tem sido suficiente para transformar e segurar a nossa vida nos dias de tempestade e dificuldade, e nós temos fé que Deus muda a nossa história e pode mudar a nossa vida. Então tem fé em Jesus nesta manhã. Crê que Jesus pode transformar a tua situação, porque não há outro nome pelo qual nós possamos ser salvos. E Jesus disse-lhe, vai. E ele obedeceu. Ele podia ter dito, Jesus, desculpa lá, Jesus, eu sou um oficial do rei, eu tenho aqui autorização, eu tenho poder delegado por Herodes, e Herodes tinha uma fama de não ser muito brando. Ele tinha uma fama de ser um rei duro, um rei violento. Eu tenho aqui a autoridade, tu tens que ir comigo. Ele até podia ter mandado os soldados vir, olha, obriguem Jesus a ir comigo. Um pouco como Herodes fez com João Batista. Como João Batista profetizava contra ele, e ele admirava João Batista e as suas palavras, ele reconhecia que João Batista era um profeta. Então ele mandou raptar João Batista e prendeu lá na fortaleza de Maquero, e lá estava ele acorrentado, e diz que Herodes ia lá consultar João, ouvir as profecias de João, até que Herodias preparou um plano para acabar com João. Mas a verdade é que nós agora temos aqui um homem com autoridade que se submete a uma autoridade maior. Ele reconheceu que Jesus era Senhor, ele chama-lhe de Senhor. Sendo ele um homem de autoridade, provavelmente o segundo, o terceiro, não sei qual era a linha. Se for Susa, que está aqui em questão, o procurador de Herodes, então seria provavelmente alguém com muita autoridade. Mas na verdade, nós encontramos aqui um homem a obedecer. Os irmãos já me ouviram dizer isto umas quantas vezes. Podem ver mais uma? A obediência precede a bênção. As bênçãos vêm no mediante da nossa obediência. Nós podemos ser rebeldes e Deus vai continuar a contender connosco e com o nosso coração. E alguns de nós, estou aqui eu, fomos rebeldes. Mas ainda assim o Senhor nos continua a contender connosco. E a tentar-nos armar as suas cordas de amor, até que um dia nós fomos enliados e Ele nos puxou para junto dEle. Mas na verdade é que nós vemos aqui neste texto que o homem foi, ele ouviu a palavra de Jesus, Jesus disse, vai, verso 50, vai, o teu filho vive. E o que é que nos diz a seguir? O homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. Ele foi com algumas dúvidas, irmãos. Provavelmente. Mas teve fé suficiente para crer na palavra. Nós vamos ter sempre dúvidas. Somos seres pensantes. Deus quer que nós o amemos por quem Ele é. E na verdade todos nós vamos ter uma série de dúvidas ao longo da nossa vida. Dificuldades, situações em que nós queremos verdadeiramente que Deus opere e Deus não opera por alguma razão. E vai haver sempre dúvidas. Mas quando nós obedecemos à palavra, mesmo em tempo de dúvidas, Deus vai trabalhar e agir por nós. Foi isso que aconteceu. Ele foi. O caminho não era muito longo, se fosse hoje. Eu não sei se ele ainda tinha trabalho para fazer, eu não sei se ele teve que parar no caminho. A verdade é que ele demorou, pelo menos, bastante tempo até chegar lá. E quando ele chega lá, ou melhor, antes dele chegar lá, já os seus empregados vinham no caminho contrário, e os seus empregados lhe dizem, no verso 51, descendo, ele logo, saíram ao encontro, os seus servos disseram, o teu filho vive! O teu filho vive! Aleluia! Não sei se ele disse aleluia, mas digo eu. Aleluia! Louvado seja o Senhor! O filho vive! Mas a fé necessita de confirmação. Então ele perguntou, a que horas? Digam-me, a que horas é que ele foi curado? A fé necessita de confirmação. Quando algumas pessoas dizem, Deus fez o milagre da nossa vida, nós como pastores dizemos, vá ao médico. Foi isso que Jesus também fez com o leproso. Vai lá mostrar-te ao sacerdote, traga lá os resultados e depois dê testemunho. Mostra a toda a gente. Está aqui. Está aqui. Antes estava assim. Vamos fazer assim. Antes estava assim. Agora está assim.
Antes estava assim no relatório médico, agora está assim. Porque a comprovação, o comprovar o milagre é importante para fortalecer ainda mais a nossa fé. E ele perguntou, dizem, a que horas é que ele se achava melhor? Eles disseram, olha, ontem à 1h da tarde. Ontem à 1h da tarde a fé deixou. O quê? Ontem à 1h da tarde a fé deixou? Às 7 horas, que é 1h da tarde, porque o horário dele, às 6 horas era meio-dia, 7 será 1h da tarde. Tudo bem, aqui nós, quem está com a Bíblia para todos já tem lá uma no nosso horário, no nosso relógio. É na hora dos judeus, não é? Então ontem, logo à hora do almoço, a seguir ao almoço, eles contavam das 6 da manhã, era a primeira hora, porque era a hora de trabalho, tem um calendário lunar. Só aqui um parênteses, obrigado por teres levantado isso, porque provavelmente os irmãos disseram, então, mas onde é que ele foi encontrar isso na Bíblia? Ok, obrigado. Então, ele, quando percebeu o quê? À hora 7ª, à 1h da tarde, foi precisamente a essa hora que Jesus disse, o teu filho vive. E ele creu. Mas ele não creu sozinho. Ele chegou a casa, ele contou a toda a gente. Sabem, Jesus é o Messias. Jesus é o Filho de Deus. E Filho de Deus significa que ele tem a mesma natureza do que o Pai. Ele é a divindade no nosso meio. Jesus é Deus, sabem? Sabem porquê? Porque ele disse uma palavra. E os judeus sabiam que pela palavra os mundos tinham sido criados. Os judeus sabiam que Deus opera pela palavra. E ele disse uma palavra. E àquela hora, quando ele lança a palavra, o milagre acontece a 30 e tal quilómetros de distância, da montanha abaixo, lá na casa junto ao mar. A febre deixou a criança e ele creu. E de tal maneira creu que toda a sua casa creu. E alguns estudiosos acham, quando nós vamos encontrar em Lucas 8:3, que Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que serviam ao Senhor com as suas fazendas, alguns acreditam, por somar 1 mais 1 igual a 2, que será Cusa, o nome deste homem, e que será Joana, o nome da sua mulher, que se tornou uma discípula de Jesus, que se tornou uma daquelas mulheres que estava junto à cruz, que se tornou uma daquelas mulheres que foi das maiores seguidoras de Jesus, e provavelmente das maiores missionárias, porque eles creram. Sem ver, mas eles creram na palavra de Jesus. E esta palavra ficou escrita para que cerca de 2000 anos depois, nós hoje, ao ler a palavra, ao ver a palavra, ao entender a palavra, o Espírito Santo fale connosco e diga, crê na palavra. Mesmo que não vejas, crê na palavra, crê em Jesus e obedece a Jesus. E quando nós compreendemos então, porque obedecemos e temos a compreensão e entendemos que ali, este pai deste menino entendeu que Jesus é omnisciente. Ali, ele entendeu que Jesus é omnipresente. Ali, ele entendeu o valor da palavra de Deus. É por isso que João começa o seu evangelho a dizer que a palavra estava com Deus e a palavra é Deus e a palavra habitou no nosso meio e a palavra é Jesus. Jesus e a sua palavra quem transforma. E por isso nós estamos aqui nesta manhã, meus queridos irmãos e irmãs, porque a palavra um dia nos alcançou. E nós entendemos, e nós testemunhamos, a família viu e testemunhou, Jesus é Deus, podemos confiar na sua palavra. Eu não sei o que é que tu estás a passar, meu irmão, minha irmã, sei algumas situações que têm partilhado comigo, mas será que tu consegues confiar na palavra do Senhor? Será que tu consegues colocar nesta manhã fé na pessoa certa, que é em Jesus Cristo? Há um só Deus e há só um mediador entre Deus e os homens. O seu nome é Jesus. Nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual nós possamos ser salvos. O seu nome é Jesus. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Jesus é Deus. Podemos confiar na sua palavra. Eu sei que a necessidade pode nos fazer aproximar de Jesus. Mas não sejamos como os galileus que precisavam de ver sinais. Vejam neste texto o versículo 41 e 42. Se calhar nós temos que ser como os samaritanos. Não como os galileus, mas como os samaritanos. Depois de Jesus estar 2 dias. Verso 40 diz que Jesus foi ter com os samaritanos.
E eles pediram-lhe, rogaram-lhe também, mesma expressão, pediram-lhe com lágrimas, com um valor com todo o coração e alma, com toda a alma, pediram-lhe que ficasse com ele. E Jesus ficou 2 dias com os samaritanos. No verso 41 diz, muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Não foi por causa dos sinais. E nós estamos a viver dias em que muitas de nós estamos aqui, alguns das gerações mais novas nunca viram milagres. Infelizmente nós estamos com uma geração que nunca viu milagres. Talvez já ouviu, melhorou, oramos ao Senhor, fiquei melhor, a febre deixou-me. É um milagre. Mas sei lá, aqueles milagres de entrar aqui uma pessoa de cadeira de rodas, nós oramos e ela começar aos saltos a correr, e sair daqui a correr. Algumas pessoas não viram isso. Eu vi isso quando era criança. O meu pai, numa aldeia lá em trás dos montes, um homem que estava lá todo encurvadinho, com o seu cajadinho que não se podia mexer. Eu vi aquele homem laçar o cachado, endireitar as costas e correr de um lado para o outro. E eu vi aquele homem dar glória a Deus com as suas palavras, não sabendo nada de cristianismo. Eu vi vários sinais ao longo da minha vida e milagres. Mas alguns estão aqui talvez nunca viram. Mas eu quero-vos dizer que a fé não vem por ver milagres. A fé vem por nós entendermos quem Jesus é e acreditarmos na sua palavra. Mas eu quero-vos dizer outra coisa. Deus ainda quer fazer milagres hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se nós tivermos fé como um grão de mostarda, nós podemos dizer à montanha que está diante dos nossos olhos, para ela sair, e ela vai sair. A família testemunhou. Eu sei que a necessidade pode nos fazer aproximar de Deus. Mas aqueles samaritanos diziam, não é? Diziam à mulher no verso 42, já não é pelo que tu dissestes que nós queremos. Nós mesmos o temos ouvido, verso 42. E sabemos, irmãos, esta é a conclusão do Evangelho de João. Já chegaram lá? Nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Aleluia! Ele é o Salvador do mundo. Não há outro nome. Uns atraem as pessoas e seguram-nas com milagres. Uns pagam a pessoas para simular milagres. Uns têm casas cheias e depois vêm-se a saber por reportagens que a pessoa recebeu dinheiro para andar ali umas semanas de muletas e depois largar as muletas para que parecesse um milagre. Irmãos, nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pelo que sabemos, e nós sabemos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, e nós vamos seguir a Jesus custe o que custar. Venha o que vier. Venham dúvidas à nossa vida, a ciência, os amigos, digam e questionem que nós somos pessoas ultrapassadas por crer em Jesus. Mas nós sabemos, porque quando esta palavra é lançada, como agora está a acontecer, até o nosso corpo confirma e nos arrepiamos ao perceber, Jesus é Deus e nós podemos ser seus amigos mais do que discípulos. Nós não vamos atrair as pessoas por milagres ou simulação de milagres. Nós queremos, até o final, atraí-los pelo ensino da palavra. Porque no dia em que a tempestade vier e os milagres não acontecerem, Ele permanece o mesmo. E um dia, quando a morte, que é o elevador que desce ao nosso nível e abre a porta para nós entrarmos, nós sabemos que não vamos para a cave inferior, mas nós sabemos que vamos para o piso superior. Porque nós acreditamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E se nós cremos, nós temos vida em seu nome. Uma vida que é incomparável. Vamos ficar em pé nesta manhã, quando o grupo de louvor sobe para nós cantarmos sobre Jesus. Vamos só meditar um pouco. Fecha os teus olhos, não tenhas medo, não estamos aqui a fazer nada especial. É só para não nos distrairmos. Fecha os teus olhos. Eu entendo que há pessoas aqui nesta manhã, irmãos, irmãs, amigos, amigas, ou pessoas que nos estão a escutar online que têm tido dúvidas, que têm tido dificuldade em crer, em experimentar. Mas nesta manhã, se nós ouvirmos a palavra, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E se tu encontrares fé em Jesus, é o suficiente para a tua salvação. O Espírito Santo vai fazer a morada em ti, vai habitar em ti. Ele vai te fazer lembrar as palavras de Jesus. Ele vai te ensinar e vai tirar as tuas dúvidas.
Algumas delas nunca vão abandonar-nos e vão nos perseguir, porque o inimigo vai fazer questão que essas dúvidas nos persigam durante tantos anos da nossa vida. Mas nós escolhemos seguir Jesus. Eu escolhi obedecer a Jesus. Eu espero que cada um de vós escolha obedecer a Jesus, mesmo quando não há sinais. Que nós possamos ser nesta manhã como os samaritanos, que só por estarem com Jesus, só por privarem com Jesus, só por terem comunhão com Jesus durante aqueles 2 dias, foi suficiente para eles declararem que Jesus é o Salvador do mundo. E é isso que nós queremos fazer como igreja. Nós queremos declarar que Jesus é o Salvador. Nós vamos dizer isso aos nossos grupos do WhatsApp, aos nossos colegas de trabalho. Nós vamos partilhar nos próximos dias que há uma resposta e a resposta é Jesus. E este mundo que procura no meio de toda esta pandemia de aflição respostas, nós temos, nós conhecemos, nós temos privado com Ele. Se tu nos últimos dias não tens tido tempo para Jesus, eu desafio-te a tirares tempo para ir à sua palavra, talvez apenas só 15 minutos pela manhã, uma pausa no meio da tarde, pega na tua Bíblia, no smartphone, YouVersion, abre aí, seja qual for a aplicação, e tem um tempo para estar diante da palavra. Eu vou-te garantir que a fé vai aumentar, porque a fé vem pelo ouvir a palavra e ouvir a palavra de Deus. E Deus quer te usar de uma forma incrível. Escuta agora, Deus está a chamar uma geração, nestes dias nublados como nunca que estamos a viver, para acender a sua pequena luz, no meio de toda essa escuridão que está à tua volta, seja na tua faculdade, no teu local de trabalho, no teu grupo de amigos, nos teus amigos das redes sociais, seja onde for, Deus está-te a chamar. Estás tu disposto a ser como aquele homem, a obedecer à palavra de Jesus e a ir? Nós fomos chamados para ir, e nós iremos, e nós vamos confiar. Canta connosco sobre este nome. Vamos adorar ao Senhor depois de terminarmos o nosso culto. No princípio foste o Verbo, com Deus o Altíssimo. A tua glória é o mistério revelado em Jesus. Quão belo este nome é, quão belo este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Quão belo este nome é, incomparável até. Quão belo este nome é, teu nome, Jesus. O céu sem nós tu não quiseste e o trouxeste em Jesus. Amor maior que o meu pecado, quem nos pode separar? Quão perfeito este nome